Seja bem-vindo ao Bug, o programa que buga sua noite de terça-feira. Eu sou o Jonathan Marques e tenho um canal no YouTube chamado Burrito Mutante, e ninguém se importa com isso. E no programa de hoje nós teremos as notícias mais relevantes da semana no quadro Peão da Notícia, o fantástico mundo dos jogos independentes que estavam na amostra na Brasil Game Show, e um papo mais cabeça sobre a teoria da relatividade em um outro programa, porque aqui nós vamos receber o Arthur Eloy do Omelete e o Rony do canal Rony4, que vão participar do nosso Fala Demais. Mas você deve estar se perguntando, mas que diabos é este programa? Mais um programa de jogos na Play TV? Sim, mais um programa de jogos na Play TV, mas calma, você querido telespectador, e se você está assistindo neste momento um programa que fala sobre o vasto e louco universo geek, como games, séries, filmes, virgindade, internet e culinária. Calma aí. Não tem verba pra culinária? Sério? Então tá bom, manda cortar o Chef Geek. Porque resumindo, é como se fosse uma revista eletrônica de nerdices, mas sem a revista. Mas antes de tudo, eu queria deixar aqui algumas reflexões minhas aqui. Por exemplo, a minha mãe é uma mulher muito bacana e gentil. Ela é tão legal que um dia desse eu tava em casa jogando meu GTA de boas. Ela chega em mim e fala: que legal, hein? Esse jogo aí, filho, lembra até a vida real, né? Sabe o que seria legal? Se o jogo fizesse vagabunda arranjar emprego e tivesse ficar coçando o saco. Né, amor da mãe? Olha aí, ó, viu como ela é gentil? Até pensei que fosse alguma indireta pra mim, mas eu acho que não, né? E sabe uma coisa que eu tenho dúvida? É se na zona leste de São Paulo tem mais funkeiro ou Zubat. Se contar os dois juntos, acho que já tem mais habitantes do que no Acre, né? Sei lá. E falando em Pokémon GO, fiquei feliz por terem feito esse jogo. Porque eu tava com 85 quilos e agora eu tô com 84 quilos. Pokémon GO, né? Contribuindo com a saúde dos seus usuários. Mas em compensação, eu já encontrei 2 Bulbasaltos no caminho. Bem, deixando as lamentações de lado, é hora do nosso quadro Peão da Notícia. O novo game da EA Sports, o FIFA 17, apresenta uma novidade nesse gênero de jogos. O modo jornada, onde você controla um jogador de futebol e faz ele crescer como atleta, levando ele ao sucesso ou a jogar no Corinthians. E cabe a você decidir se no fim da carreira você vira cantor, político ou começa a se envolver com drogas ou travestis. A atriz Lindsay Lohan processou a Rockstar Games por uso não autorizado de sua imagem em uma das artes conceituais do game GTA V, com a acusação da personagem ter 2 olhos, um nariz, uma boca e um bafo de cachaça. O processo foi negado e a atriz promete recorrer e disse que iria vencer a causa, pois segundo ela, é Lindsay Lohan, né? A Microsoft, em parceria com o Palmeiras, vai lançar uma versão do Xbox One personalizada do time em comemoração aos 102 anos do clube. O console está sendo desenvolvido na 2ª divisão da empresa e seu lançamento será apenas nacional, pois a desenvolvedora disse que o lançamento mundial é inapropriado, pelo motivo que todos nós já sabemos. A DC Comics começa a publicar no fim desse ano uma série de HQs que fazem parte do universo da franquia de jogos Injustice Gods Among Us e fará uma ligação entre o novo título que será lançado em 2017 com o título anterior da série e sobre o olhar da personagem Arlequina. Ou seja, esperem ver muitos palhaços, pudinzinhos, funkeiras se auto-intitulando como a personagem. A única diferença entre a Arlequina e uma funkeira é que a Arlequina se relaciona com um palhaço só. E esse foi o quadro Peão da Notícia. Agora é hora do intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com a matéria sobre os games independentes que estavam à mostra na Brasil Game Show. Dá uma segurada aí que a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Bug e agora nós vamos acompanhar a cobertura que fizemos na BGS, a Brasil Game Show, a maior feira de games da América Latina.
E essa foi a BGS com seus produtores independentes. Agora aguenta aí que a gente já volta já no terceiro bloco. De volta com o Bug e já estamos aqui com os nossos queridos entrevistados. Está começando agora o Fala Demais. Hoje vamos conversar com o Arthur Eloy, redator do site Omelete, e com o youtuber Rony, do canal Rony4. Sejam muito bem-vindos aqui, obrigado pela presença de vocês, hein? Pô, cara, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia aí. É nóis, cara. Muito legal estar aqui. Primeira vez, hein? Para começar, um fato que aconteceu em 2000, mas que afeta o entretenimento até hoje. Naquela época, 6 organizações médicas escreveram ao Congresso americano que a violência no entretenimento pode aumentar as atitudes agressivas. Essa frase refletiu muito nos jogos, como foi no caso do GTA, do Assassin's Creed, por exemplo. Mas o caso mais recente que essa frase se aplica é na série Game of Thrones, que tem muito conservador reclamando disso e tal. Vamos começar com você, Arthur. O que você acha disso? Pô, cara, se você parar pra pensar, é muito pior, né? Vem desde 93, mais ou menos, quando o Doom saiu, a galera caiu matando em cima de videogame, começou a associar com muitos atentados nos Estados Unidos. E o problema é que tanto pra televisão, quanto pra cinema, quanto pra videogame, se você parar pra pensar, tiveram muitos estudos e nenhum deles foi conclusivo ao ponto de mostrar uma relação entre isso, né? É claro que ainda é lobby pra muito político fazer campanha em cima disso, então provavelmente a gente não vai ver essa discussão indo embora tão cedo. Mas ainda assim eu acho que precisa ser discutido, sabe? Precisa ter mais diversidade, mais programas, mais jogos falem sobre isso. Você tem, por exemplo, alguns exemplos como Spec Ops The Line, um jogo de 360, PS3 e PC de 2012, que ele é 100% sobre violência em videogames. Ele é um estudo do começo ao fim e você termina mal. Isso, de uma forma que você para pra pensar em outros jogos, você para pra pensar em como você consome entretenimento. E isso é bom, sabe? Apesar de eu não conseguir deixar de lado um jogo de tiro de vez em quando, né? Meus favoritos, mas é bom você ter essa diversidade. Com certeza. Roubar um carro no GTA é uma terapia, né? E você, Rony, o que você acha disso aí? Olha, eu acho que com certeza um jogo é possível influenciar uma pessoa, influenciar os atos de uma pessoa. Só que isso vai depender muito da própria pessoa, vai depender das experiências de vida que ela teve, vai depender do psicológico da pessoa, né? E ela pode descobrir no GTA, por exemplo, vocês falaram, uma alegria em ver sangue, uma alegria em matar. Mas, pô, eu conheço tantas pessoas que jogam esses jogos direto. Milhões e milhões de pessoas no mundo jogam. Quantas já se tornaram psicopatas? E quais psicopatas já jogaram esses jogos? Nenhum, cara. Eu duvido que alguém jogou GTA, matou uma prostituta e falou, pô, quero fazer isso agora. Vou sair pegar uma faca aqui da minha mãe e vou sair. Não tem essa, mano. Minha mãe nunca me deixou jogar GTA por causa disso. Ela achou que eu ia ficar violento. Olha as ideias. Então, eu não acho, não. Beleza, então. Mudando de assunto, em 2017 a franquia de jogos Final Fantasy completará 30 anos. Claramente uma franquia que mudou muito os paradigmas dos jogos e faz sucesso até hoje. Com seus mais de 30 títulos de games, né? Agora eu pergunto pra você, Arthur, qual é a chave pro sucesso de uma franquia, ou um título, um filme, alguma coisa assim? Que você acha que tem algum segredo pra isso? Cara, pior que tem é saber se reinventar e se manter relevante pras audiências que estão vindo, né? Final Fantasy tem 30 anos, mas, cara, se pegar o primeiro Final Fantasy, se pegar agora o 15 que vai sair, eles são absurdamente diferentes. Por quê? Porque ele tenta pegar bastante elementos do cenário atual que ele tá inserido, né? Agora na última BGS eu entrevistei um produtor de Final Fantasy, o Shinji Hashimoto. O cara é dinossauro da Square, tá lá, ele ajudou, pra você ter uma ideia, ele ajudou a fazer o marketing de Final Fantasy VII. Esse é o nível há quanto tempo ele tá lá. E ele falou, velho, a gente tá pegando elemento de batalha de action RPG, a gente tá tentando pegar alguns elementos de outros jogos. O esquema pra qualquer franquia é você saber conversar com o público.
Não só você tentar apelar pra pessoa que você conquistou há 30 anos atrás, sabe? Entendi. Star Wars é um exemplo disso. Você tem agora um que muita gente acusa de ser um remake do primeiro, mas de um jeito ou de outro ele introduziu uma franquia lendária pra uma geração nova, entendeu? E agora você tem mais 2 filmes pela frente, tirando muitos spin-offs que com certeza vão aproveitar desse sucesso. Entendi. Legal. Você, Rony, tem alguma opinião sobre isso? Você acha que tem alguma fórmula pra isso? Vou ser honesto com você. Nunca joguei Final Fantasy. Mas eu gostaria de jogar, só que, 30 anos, cara. Eu não consigo imaginar. Pensando nisso, uma série de videogames tão antiga, se manter assim, eu fico pensando em PES e FIFA. Eu não consigo entender, cara. Como que a pessoa vai gastar dinheiro num jogo de futebol todo ano? Eu não consigo. Pra mim é a mesma coisa, cara. Tem o que de diferente entre cada jogo? Eu gostaria que alguém me explicasse isso. Eu não consigo entender. Então, isso não pode se manter a mesma coisa também. Igual ele falou, tem que se adaptar e tem que saber se comunicar. Tá certo. Agora, eu não entendo mesmo, cara. Futebol, tranquilo. então. A Microsoft Brasil revelou que o youtuber Zangado irá dublar o game Gears of War 4, levando em consideração casos anteriores em que figuras públicas dublaram games e tal, como o Roger, o Traje Rigor, que dublou o Battlefield Hardline, e a Peach, que dublou o Mortal Kombat X. Diga aí, Rony, o que você acha sobre as celebridades que dublam personagens de games? Você acha que desvaloriza essa profissão de dublador, alguma coisa assim? Desvalorizar a profissão dublador, cara. Isso talvez um pouco, porque assim, a dublagem da Peach ficou ruim mesmo, cara. Ela não é atriz, ela é uma cantora, ela não é atriz. Chamaram a Peach porque ela tem uma personalidade parecida com a personagem, né? Eu lembro que é uma lutadora, não sei o que, isso. E aí elas têm uma personalidade parecida, só que ela não é uma atriz. Então ela falou muito no mesmo tom, sabe? Sem parar. Não deu pra sentir a emoção. O do Roger eu não vi. Só sei que eles usam esse esquema de chamar famosos pra dublar pra atrair público, né? Só que eu não acho que funciona muito bem, não. A pessoa tem que ter pelo menos um curso antes, né? Pra fazer um bom trabalho. Porque não adianta só você atrair views, atrair telespectadores, entendeu? Você precisa que o negócio seja bom, não assistível. Tem que ser bom. E o caso do Zangado, o que você acha, assim? Você acha que pode dar certo, pode dar melhor que deu no caso da Peach e do Roger? O Zangado, eu não assisti muito ele, mas ele não me parece uma pessoa muito pública. Uma pessoa que sai por aí e fala, se solta, tá ligado? E parece uma pessoa muito mais pra dentro, muito porque ele também nem mostra a identidade dele, né? Ele não quer se expor. Aí fica meio difícil você imaginar ele atuando, porque dublagem é atuação. E aí eu não consigo imaginar um cara fazendo uma dublagem da boa mesmo, sabe? Mas vamos ver, quem sabe. Entendi. E você, Eloy, você acha que desvaloriza a profissão do dublador? Qual é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que é uma questão bem complexa e com certeza, eu imagino que com certeza desvaloriza a profissão de dublador, porque os filmes eles passaram por isso, né? Só que os Estados Unidos eles pegaram isso muito bem, no caso de videogames, de celebridades participarem, mas primeiro as celebridades que eles chamaram, no caso, eram atores. Você tem o próprio COD Advanced Warfare de 2014, que teve o Kevin Spacey, né? COD, aliás, a série inteira teve muitos atores passando por ela e funciona porque o cara já sabe atuar, ele já tem um estudo nisso. Então, aqui no Brasil a gente começou um pouco com o pé errado, a gente puxou uns erros que já veio da época da animação. Você tem casos clássicos de erros de animação, como Enrolados, que teve Luciano Huck dublando um dos personagens principais, sabe? Que ficou catastrófico. E isso acabou, infelizmente, passando para os videogames e desvaloriza, assim, a profissão. Eu gostaria de ver um investimento maior, porque o Brasil tá cada vez mais crescendo como um dos mercados para os gamers e a gente já sofre demais com preço de console, preço de jogo. Pra sofrer na parte da dublagem também é complicado. E no caso do Zangado, você acha que vinga? Você acha que dá certo? Cara, eu acho que o fato de ser bom ou não é uma das questões, assim, mais por baixo de toda essa camada de complicação que vem com isso. Porque, além de ser uma figura pública, ele também é um crítico, né?
Ele faz análises, faz coisas do tipo. E eu confio nele, ele é um cara estudado. O sucesso dele tá aí pra provar. Ele é um dos maiores youtubers do Brasil, tem livro, tá em todo evento. Então, nisso eu acho que não dá pra duvidar muito, mas a partir do momento que você tem envolvimento num projeto, sua opinião fica compromissada, né? Mas eu não tenho tanto receio com isso, porque a Microsoft ela manda muito bem nas dublagens. Isso desde 2007, quando eles inovaram trazendo Halo 3 100% dublado aqui pro Brasil. E o Zangado vai ser só uma voz secundária, né? Não é que nem o caso do Roger e da Peach, porque ele não vai dublar um personagem principal, não vai ser, por exemplo, o Jade Phoenix, o protagonista do jogo. Isso ia ser estranho. Se você pegar um exemplo disso, que passou assim por baixo dos panos, o Star Wars Battlefront, ele saiu ano passado, ele teve dublagem da Flávia Gazi, do IGN Brasil, e do Borbs, do Judão. E eles eram só soldados, sabe? Você ouvia, você tava lá jogando, do nada você ouvia, tipo, aquelas vozes, tipo, tira, granada, qualquer coisa do tipo. Era eles. E não faz diferença, sabe? É uma coisa que você ouve de fundo, passou. Então, como o Zangado vai ser só um personagem secundário, eu não acho que é motivo pra fazer AUE em cima disso. E é só isso, muito obrigado pela presença, valeu mesmo, Arthur. Pô, cara, muito obrigado pelo convite, eu acho que foi uma discussão bem maneira. E se quiserem chamar de novo, tamo aí, né? Com certeza. Muito obrigado, Rony, pela presença também. Foi uma experiência muito bacana, cara. Eu pretendo voltar se vocês quiserem me chamar. Tô tranquilo. O nosso bug de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima semana, bugando mais uma vez a sua noite. Boa noite e até mais.